Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da WeBoost. Ao contrário do que nós tínhamos prometido, voltamos a aparecer aqui eu e o Diogo para falar convosco, mas a verdade é que era impossível serem outras pessoas a falar sobre este assunto, sobretudo pelo Diogo, que já trabalhou há tantos anos com o SEO e ainda trabalha. Portanto, vimos aqui hoje falar convosco sobre a importância do SEO para uma empresa. Por isso, e mesmo para arrancar com o busilis da questão, falo contigo, Diogo, e pergunto-te qual é então a importância do SEO para uma empresa? Eu diria que total, não é? Porque SEO é uma forma de tu conseguires exposição num motor de pesquisa, seja o Google, Yahoo ou Bing, ou por aí fora, que existem tantos, gratuitamente ou organicamente, para ser justo, e gratuitamente, porque não estamos a investir em ads. Claro que temos um investimento em todo o trabalho, não é? Mas conseguimos essas posições sem termos que estar a pagar anúncios, e isso, como é óbvio, tem um impacto brutal em qualquer empresa. Eu diria que não é só a vertente que temos que trabalhar, porque eu sei que na cabeça de quase todos os empresários eu vou ter uma exposição gratuita, é isso que eu quero. Não é só isso, mas é super importante, sem sombra de dúvida. E o que é que dirias que são, ou, aliás, quais dirias que são os primeiros passos de uma empresa que nunca ouviu falar disto e que quer abraçar esta ferramenta de, ok, eu não tenho que gastar dinheiro ou investir dinheiro em publicidade para ter resultados? Boa questão. Eu acho que nós estamos muito habituados em falar de assuntos ou a trabalharmos SEO em assuntos muito específicos e bastante complexos, porque já apanhamos projetos que já fizeram o início, não é? Mas antes, mas também apanhamos alguns projetos que já fizeram, pensam eles que já tinham feito alguma coisa, mas não tinham feito assim tanta coisa. Mas eu acredito que primeiro é perceber e identificar quais são as keywords importantes para o teu negócio. E isto é extremamente importante. Ainda há uns tempos, com um gabinete de arquitetura, em conversa, estávamos a falar de keywords importantes para o negócio, etc. E alguém disse, arquitetura. Ok, é uma keyword importante e está relacionada com o negócio, como é óbvio. Mas quem está à procura de um gabinete de arquitetura pesquisa por arquitetura? Talvez não é? E eu acho que é isso que falta primeiro, não é que falta, mas que é o primeiro passo a se ter, é identificar as keywords, identificar de que forma é que nós... Relevante. Exatamente, o que é relevante, quais são as keywords ou qual é a forma que nós queremos que as pessoas nos encontrem. É claro. Isso, na verdade, é além da relevância, não é? Peço desculpa estar a interromper-te, Não, mas força. é mesmo isso. Vai além da relevância de quais são as keywords que eu acho que são importantes. É pensar exatamente como se fosse um consumidor. Se Exato. tu estivesse à procura do teu serviço, do teu produto, como é que tu pesquisarias, não é? Exatamente. E claro que depois, isso há a parte empírica, não é? Que nós acreditamos que pesquisam desta forma, mas depois há a parte real e com dados. E aí nós vamos... perceber nas ferramentas que temos inúmeras ferramentas que se podem trabalhar e conseguimos perceber efetivamente qual é o volume de pesquisa em determinadas keywords. Não quer dizer que as keywords com maior volume são as mais importantes, não é isso, porque por vezes uma long tail keyword, que é uma keyword passando a tradução de cauda grande, não é? De cauda longa, essas keywords são mais específicas e por vezes podem ser muito mais importantes para o meu negócio do que keywords com maior volume, mas que não são tão específicas e nem trazem tanta relevância. E eu diria que este é o primeiro passo. Identificar as keywords, identificar a área de negócio que eu quero trabalhar ou que é importante para o meu negócio. Depois, como é óbvio, perceber como é que está o estado da graça do meu website ou da minha loja online. Digo isto porquê? Porque SEO é Search Engine Optimization, não é? Nós temos que otimizar o nosso website ou loja para os motores de pesquisa. Então, como é que eu vou otimizar? Existem várias áreas, várias vertentes que nós podemos da SEO que nós podemos otimizar. Não há ninguém, o Google, o próprio Google, nunca abriu ou identificou e disse, olha, são estas todas as áreas. Nós sabemos que existem várias áreas que tocam na relevância, na otimização de SEO.
nomeadamente, eu diria, eu começava pela experiência do utilizador que o Google tanto fala, não é? Sempre que se ouve alguma palestra do Google ou sempre que falamos com alguém do Google, a experiência do utilizador é algo que está sempre em voga e que faz sentido, porque primeiro o Google quer entregar os melhores resultados para as pesquisas de qualquer utilizador, mas também quer que as pesas depois tenham uma boa experiência. Que eu fiz a pesquisa e eu cliquei e este foi o resultado que eu quis realmente, porque isto é a magia do Google, não é? É o Google por causa deste algoritmo que consegue identificar realmente o que é importante para determinadas pesquisas. Então, eu diria que a parte de otimização de experiência do utilizador, o UX do website, é uma das primeiras a termos em consideração, porque nós temos que realmente pensar como é que nós vamos entregar o conteúdo e como é que o utilizador vai encontrar e vai navegar dentro do nosso website. Isto eu diria que é logo para começar. Passo. Exatamente. Depois, existem aqui várias vertentes, nós podemos começar já com o conteúdo, que é outro ponto muito, muito importante que eu acho que as pessoas fazem e muitas das pessoas que trabalham na área se esquecem, que é, fazem tudo e o site está perfeito e a otimização técnica está perfeito, mas depois não há conteúdo para... Que seja lido pelo motor de busca, não é? Exato, lido e que a pessoa queira ler, o utilizador também, queira ler, não é? Queira identificar. Eu, se estou à procura de determinado produto, pode ser um produto de uma marca, eu posso ter um site, uma loja multimarca que vende um determinado produto. Eu vendo um iPhone, por exemplo, e alguém está a pesquisar por iPhone 11. Eu, na minha página de produto ou na página que eu quero indexar para o Google, para vender o produto, isto também é um ponto importante, que é, nós não indexamos websites, ok? E as pessoas falam muito em SEO, trabalhar SEO para indexar um website. Não, nós indexamos páginas do website. E isso é relevante porque o SEO é trabalhar página a página. Claro que há um todo, que é um website, mas nós trabalhamos página a página e de uma forma com uma hierarquia que faça sentido para o motor de pesquisa, para conseguirmos trabalhar determinadas pesquisas, que senão metia-se tudo num website, não é? Um one page e aquilo estava em todas as pesquisas, não é isso? Mas estava eu a dizer que nós trabalhamos as páginas e podemos trabalhar um produto, então estamos a trabalhar, a querer vender ou querer indexar a página para iPhones. Eu, como é óbvio, eu tenho que referir a iPhones, eu tenho que falar, mostrar o meu know-how sobre os iPhones, porque senão não é nada, não é? Como é que o Google iria encontrar conteúdo na minha página para indexar a palavra iPhone 11, iPhone 12, o que seja. Acabas por também estar a falar de um assunto bem interessante, porque muitas vezes as empresas olham para a homepage, trabalham a homepage, está perfeito, está ótimo. É isso. E esquecem-se de tudo o resto. Exatamente. Se esta página está bem, pronto, o meu site está ótimo. E a verdade é que depois, ao fazer uma análise bem mais profunda, e esta questão exatamente estavas a falar da importância de indexa páginas, não sites, daí nós temos de trabalhar página a página. Então o conteúdo vai ser algo super trabalhoso e muitas vezes subvalorizado nas empresas, que é, qualquer pessoa faz isto. Sim, normalmente até nós temos alguém interno que consegue escrever ideal. Escreve bem. Os nossos serviços. Escreve bem. Exatamente, mas não escreve com a técnica necessária para indexar páginas. E muitas das vezes, sabes a falar da homepage, e faz todo sentido o que estás a dizer, que é, muitas das vezes nós não indexamos, nós nem queremos indexar a homepage, apesar de ser uma página com uma autoridade à partida maior que as outras páginas, não é? Mas muitas das vezes nem queremos indexar tanto a homepage, porque a homepage é página de uau, não é? Nós nem queremos, provavelmente nem vamos falar tanto assim da empresa, vamos só dar um bocadinho de show-off, digamos. Sim, é a abertura, não é? Exatamente. Como quando nós enfeitamos a nossa entrada da casa. Exatamente. E muitas das vezes estamos a olhar para aquilo e pensamos que temos alguma coisa e não temos nada, temos só simplesmente uma página bonita e que não passa mais do que isso. Mas eu, voltando às áreas, diria que pronto, pensarmos no UX do website, pensarmos no conteúdo, logo a seguir. E quando falamos de conteúdo, não é só falar do conteúdo escrito. Nós temos que saber como é que vamos colocar o conteúdo.
como é óbvio, o conteúdo escrito, mas eu não posso ter uma página com todo o conteúdo seguido. Nós temos que pensar nos headers que vamos colocar, o que faz sentido para o Google, como é óbvio, aquela regra básica, ter só um header e depois sim. o header 2, 3 e 4, e já podemos... informação. Exatamente, que é algo tão esquecido na área, e é assustador como é que... Porque não basta escrever um bom texto, não é? Depois é preciso saber exatamente, porque o Google não lê tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Isto é quase como eu costumo dizer, dou sempre este exemplo, acredito que há pessoas que critiquem o exemplo, mas eu acho que faz sentido para termos a percepção do que é. O Google tem milhares de milhões, provavelmente, de websites para ler. E nós, quando pegamos num livro ou numa página de jornal, o que é que nós fazemos? A leitura em Z, não é? Nós lemos um título, lemos um bocadinho de algum conteúdo de esquerda e depois fazemos outra leitura para o lado direito. E vamos pensar que o Google também é assim, que o utilizador que vai ler o nosso website, a nossa página, também será assim. Então nós temos que pensar na hierarquia de conteúdo que faça sentido desde o início até ao fim da página. E isto muda tudo. É uma coisa tão simples, mas que tem um impacto enorme. É adaptado, obviamente, agora também à tecnologia, mas é algo que, se nós pensarmos bem, já está... É algo que está interiorizado mesmo no próprio cérebro do ser humano, não é? E... Já acontecia quando estávamos a falar de revistas, por exemplo. A página do lado direito, a publicidade da página do lado direito sempre foi mais cara. E isso tem sempre um motivo, não é? Para onde os nossos olhos vão. Claro. E o Google funciona exatamente da mesma forma quando vai ler o nosso site. Porque o Google é para pessoas. Ele lê determinadas áreas, em primeiro lugar, não é? E isso deve ser tido em consideração. Total. Porque muitas vezes tu podes saber escrever muito bem e escrever um bom conteúdo, e até saber escrever para revistas, por exemplo, mas a verdade é que quando estás a escrever para uma página, tens que saber exatamente quais são as keywords que tu vais utilizar, que vão ser lidas em primeiro lugar, para o Google entregar também essa mesma relevância a quem procura por ti. Exatamente. Daí, a primeira coisa que se faça seja exatamente as keywords, porque é este primeiro passo que estás a falar, não é? De nós definirmos as keywords que nos vão permitir depois ter uma boa base para nós irmos ao segundo passo e aí sim abordarmos a parte do conteúdo. Exatamente, sabes como é que o vais escrever, o que é importante ou de que forma é que é importante escrevê-lo. Isso, eu diria logo que estes 2 pontos, sem isto, não vale a pena. Nós... Como é óbvio, nós recebemos imensos pedidos de análise de SEO de imensas empresas, eu diria semanalmente, temos esses pedidos, e eu fico assustado como é que há empresas já a pedirem coisas tão específicas numa parte técnica de SEO, quando tem a base toda mal feita, ou que nem é mal feita, muitas vezes nem existe. Não foi sequer pensado, e já estamos a pensar em canonical, já estamos a pensar em conteúdo duplicado e backlinks, etc. E a base não existe. Porquê pensar isso? Para que é que eu quero pensar em ter um Ferrari se eu não tenho uma carta de condução, não é? No fundo, nós temos que fazer o bem feito, base bem feito, para conseguirmos ir aprofundando. E eu já vi, atenção, tu, todos nós, e então aqui muitas das vezes falamos disso, vimos imensas vezes sites que têm imensos problemas estruturais de SEO mais avançados, profundos, mas que a base está relativamente bem feita. E eles começam a indexar no Google, eles até têm bons resultados. E porquê? Porque existe tanto website que não tem a base bem feita que cria oportunidade aos restantes, não é? E muitas das vezes nós próprios, quando começamos a fazer uma implementação da SEO, começamos com a base, como é natural, e temos logo os resultados. Logo, como é óbvio, demora sempre uns meses a sentirmos os resultados, mas depois tem-se logo resultados, sim. Porque efetivamente a base... Tem impacto, é isso que quer dizer, não é? Tem impacto porque há muito significativo. Porque ainda há muitos websites sem estrutura de SEO, sem base, e isso dá-nos uma oportunidade, sim, não é? Ainda bem que assim é, porque assim conseguimos trazer mais resultados para os nossos clientes. Tenho aqui uma pergunta mais rapidamente. para ti, certo? Força. Tenho aqui uma pergunta para ti que é, estávamos a falar de primeiros passos para quem nunca fez isto. Mas imagina, eu acho que já tenho uma boa estrutura de SEO para o meu website. Quando eu peço uma consultoria, o que é que tu achas que é mais válido começar por analisar? O que é que nós analisamos em primeiro lugar? Por onde é que nós devemos olhar? Nós temos que analisar tudo, na verdade, não é? Não podemos... Não é fácil... Os primeiros ajustes devem ser feitos
encolado. Pronto, vamos assumir que a estrutura está bem feita, eu acredito que tenha alguns resultados só por ter a estrutura bem feita logo, e depois quer subir determinadas posições, etc. Aí temos que ir mais a fundo, aí temos que analisar realmente os canonical links, se há conteúdo duplicado ou não, se há canibalização de keywords, por exemplo, muitas das vezes existe esse problema, se o Google está a identificar diferentes páginas para a mesma keyword, que ainda há pouco tempo tivemos um possível cliente, um pedido exatamente por causa desse problema, e nós aí vamos ter que fazer uma análise mais técnica, vamos ter que primeiro perceber como é que está a estrutura para que isso possa acontecer, pode estar a acontecer por diversos motivos, mas eu depois diria que quando já estamos numa ótica de já conseguimos algo e agora queremos ir ao fine tuning, queremos ir ao melhor de tudo, nós temos que validar toda a estrutura do CSS, do HTML, como é óbvio, temos que perceber como é que está a parte técnica. Técnica, exatamente. Velocidade do website, super importante. As pessoas desvalorizam imenso, mas é super importante. A velocidade do website faz com que eu possa subir ou não uma posição, e uma ou várias posições. E isso é crítico. Depois, diria que isto vai ser controverso, mas eu gosto de coisas controversas, porque acredito, pelo menos nesta, acredito muito, os backlinks são importantes. Eu sei que o Google está sempre a dizer que não é importante, há aí muita gente a pregar que não é importante, mas o meu know-how, o meu percurso, o meu passado e o presente diz que é importante. Exatamente. Dita-nos que nos faz a diferença. Faz. E por isso não porque lá está, como o Google pensa ou seja, não é o Google pensa, mas ele efetivamente pensa, mas não era isso que eu queria dizer. Como o Google tem muito a estrutura, ou tenta estruturar a sua análise como um utilizador, a verdade é que quanto mais falam de ti, mais tu és reconhecida, certo? Quanto mais falam da Rita e partilham sobre a Rita vai ser conhecida. Não é só pela família e amigos, certo. Começa a ser conhecida por outras pessoas. E os websites é igual. Então, se eu tenho vários websites a falar sobre a minha marca, a falar sobre mim, o Google vai detectar isso. É o argumento da autoridade, não é? Exatamente, a autoridade. E a autoridade conquista-se de várias formas, mas... Claro, isso são constantes paralelismos para a vida normal. Eu acho que SEO é exatamente isso. Acho que pensar em otimizar SEO é exatamente pensar primeiro no utilizador, colocar o utilizador no centro e depois as coisas vão acontecendo, porque é assim que o Google trabalha. O Google sempre deu prioridade ao utilizador. Porque é que nós vamos pensar de outra forma? Não, eu acredito que não o devemos fazer. Pronto, estava-te a dizer a parte dos canónicos, estava-te a falar da parte técnica de velocidade. Pois podemos ir já a uma parte de servidores, etc., que eu acho que não... Antes de passares até de avançares, eu ia perguntar-te, o que é que tu achas que influencia mais a velocidade de um website? Tanta coisa. Primeiro, como ele está desenvolvido, não é? Podes desenvolver de mil e uma formas, isso, quanto mais limpo o código está, mais certamente ele será mais rápido. Depois tens outro momento muito importante que afeta a velocidade do website, e até posso depois falar de outro tema que também é muito importante, que é as imagens. O peso das imagens, como é óbvio, se eu tiver imagens pesadas, vai demorar mais a abrir o website, porque é mais os recursos que eu tenho para abrir aquela página. Por isso as imagens têm muita importância, muita relevância, o peso delas. A otimização, não é, que as pessoas deviam fazer. Exatamente, mas as imagens também têm outra relevância, que é o alt text, não é? E a descrição e o título da imagem. Nós temos, que é super desvalorizado, uma coisa tão básica, que a verdade é nem precisamos ser o guru, ou outra vez a conversa do guru, não precisamos ter grandes conhecimentos de base da SEO, mas se nos pedem um título, se nos pedem uma descrição, se pedem um texto alternativo, é por alguma razão. Sim, então sim. Fazemos a base bem feita. Então se eu tenho uma imagem de um iPhone 12 cinzento... Estamos a melhorar, já estamos no 12. Exato, daqui a nada eu nem sei qual é que vamos. Pronto, e isto para te dizer o quê? Se nos pedem, se o Google nos pede, porquê é que vamos ignorar isso? E porquê é que vamos dizer que é um iPhone 11? Não, muitas das vezes é tudo igual. Sim, uma pessoa não se dá ao trabalho porque acha irrelevante, mas o impacto que vai ter na leitura, porque o Google não lê as imagens, não é?
aquilo que... Já não é tanto assim. Sim. Já não é tanto Então, assim. Mas como é óbvio, o Google lê o que nós dizemos sobre as imagens e faz o match. É isso, E faz o match. é isso que eu queria dizer. Ou seja, o Google dá relevância àquilo que nós dizemos que são as imagens, não é? Exato. E tu pensa que o alternative text é, muitas das vezes, para nós que conseguimos ver tudo, não é assim tão importante, mas há pessoas que são invisuais e que têm que pesquisar por voz. E é importante esse texto, não é? Exatamente. E o Google considera isso também, tem isso na sua ponta de análise. Porque repara, vamos pensar que eu tenho as minhas imagens muito otimizadas e eu não estou a aparecer na SERP, na primeira página do Google, nas pesquisas normais, mas se eu tiver as minhas imagens muito bem descritas, eu conseguir explicar exatamente o que está lá, provavelmente possa aparecer nas imagens, na aba de imagens no Google. Começa a aparecer, começam a clicar, começa a ganhar relevância, ou seja, há um ponto muito importante também aqui de análise, que é o CTR, é o número de vezes que a nossa página, ou página, imagem, o que seja, aparece, versus o número de vezes que é clicada. Então, se nós começamos a aparecer nas imagens, começamos a trazer tráfego, o Google começa a dizer, se calhar este site ou este tema até é relevante, e começa-nos a testar neste caso, na SERP. E isso é extremamente importante, ou seja, mais um ponto é a velocidade, as imagens também é super importante trabalharmos sobre o assunto. Outro ponto muito, muito importante, que é o schema, cada vez mais importante, então agora com a inteligência artificial, o schema markup é estruturar dados, ou seja, quantos mais dados estruturados nós dermos ao Google, melhor é, mais fácil é para ele ler o que nós temos, não é? Uma receita passa por vários passos, não é? Aos ingredientes, às quantidades, há tudo e mais alguma coisa. Eu, se detalhar muito bem no schema cada passo, o Google vai ler mais facilmente, vai me entregar mais fácil. Provavelmente até pode-me testar na posição 0 e coisas assim. Se eu não tiver tudo isto, se eu dificultar a vida ao Google, pronto, que mais difícil será. Mas eu diria que o base bem feito traz logo resultados, e depois quando estamos a falar de otimizações de fine tuning, já é difícil dizer o que é que pode ser, porque aí temos mesmo de analisar. Temos caso a caso, porque pode variar às vezes um redirect pode trazer problemas, um redirect errado, etc. Depende. É uma análise caso a caso. Tu achas que as consultorias de SEO fazem sentido para todas as empresas? Isso é uma boa questão. Uma boa questão, não estava preparado para essa. É assim, depende. A verdade é que depende. Depende do nível da tua empresa, porque uma consultoria de SEO não é propriamente barato, não é? Porque eu sei que há imensas empresas a vender como se fosse pão com queijo ou pão com manteiga, como diz o Tiago, não é? Mas não é. Não é. Tu perdes muitas horas em análise, então se implementares ainda extrapolas muito mais as horas. Depende da realidade. Eu acho que todas as empresas, ou cada profissional, ou cada empresário, dependendo da sua dimensão, deve considerar em SEO quando está a fazer algo no website. Isso, sem sombra de dúvida. Sim. Se estou a investir num website, pensar vou considerar, pelo menos vou fazer as coisas bem feitas. O base dos bases vou fazê-lo bem feito. Isso já o vai ajudar. Mas se calhar, se não tiveres uma boa presença nas redes sociais, se não tiveres outros meios de comunicação mais polidos e preparados também para servir o teu propósito, o propósito da tua empresa, pode fazer sentido tu começares por outros lados em vez de começares logo pelo SEO. Isso, cada um tem que analisar o seu negócio, não é? Depende, há uns que podem fazer muito mais sentido, sei lá, imagina que... Olha, eu vou dar um exemplo até prático de um amigo meu, o Ricardo, que um dia até irei chamá-lo aqui a conversar um bocadinho. Boa. O Ricardo, um osteopata que já tinha uns anos no mercado e que começamos, como é meu amigo, comecei a ajudá-lo a nível da SEO, a trabalhar muito bem o site e o Google My Business, agora o Google Maps, na altura Google My Business, para posicioná-lo sempre que alguém pesquisava por osteopata Matosinhos, ele estar sempre lá. A verdade é que
como é óbvio, o impacto desta otimização que nós fizemos, começamos numas férias, lembro perfeitamente, esta otimização teve um impacto gigante no percurso dele. Ele está a crescer cada vez mais, a sala dele está cheia, tem uma segunda pessoa, terá a terceira daqui a nada. Aliás, tem a terceira, terá a quarta daqui a nada. E isto... vais-me perguntar, olha, Diogo, é só o SEO? Não, claro que não, isto depois começa a ganhar... Bem, não é? Sim, exato, ele é não bom, não é? Exatamente. Primeiro, o serviço dele é bom, como é óbvio, mas ele podia ser mau e ter muitas primeiras consultas, sim, não é? E estar sempre a fazer um mau serviço e conseguir vender o bem da cobra às primeiras pessoas, mas não é o caso. O caso é que ele é bom, tem bons resultados, trabalha muito bem também a sua presença. Eu chamo-lhe o bom aluno, aliás, exímio. Eu dou-lhe uma tarefa e ele faz aquilo muito bem feito. E isto para dizer que começou, era meu amigo, era e é meu amigo, mas não tinha uma estrutura megalómana, não tinha um poder de investimento também absurdo. Começou pelo bem feito, eu ajudei na base e disse-lhe algumas coisas que ele tinha que seguir e tinha que fazer. Fez sempre tudo muito, muito bem feito. E o que é certo é que hoje não dá hipótese. E a verdade é que ele é tão bom aluno que a primeira vez que eu fui lá, quando saí de lá, ele, olha, podes fazer uma review no Google. Olha, por exemplo, exatamente. É muito bom aluno, É, sem sombra de dúvida. E tem resultados. Ele tem muitos resultados. A prova viva é que o SEO conseguiu alterar o rumo dele, ele felizmente estava bem, mas agora está melhor, muito melhor, está a crescer e não é assim tão fácil marcar uma consulta. Porquê? Porque recebe, eu não sei, eu não quero estar a inventar aqui, nem mentir, quando ele estiver cá, hei de chamá-lo, ele pode dizer por ele, mas tenho a certeza... Como aprender SEO? nem é como aprender, eu diria que é o impacto, ele mostrar o impacto que a SEO teve na vida dele, porque ele não faz anúncios, aliás... Começamos agora a fazer uns anúncios para ele de uma forma diferente, uma estratégia diferente, nada para matosinhos nem nada disso, porque aí não vale a pena. Ele é o número 1 em todo lado e escusa de estar a investir. Eu acho que ele pode partilhar com todos o impacto do número de chamadas que ele tem diárias à custa do SEO. Sabes? E depois, como é óbvio, isto é a evolução do negócio, não é? Tu encontraste o Ricardo na net, foste lá, gostaste, vais partilhar com outro, e pá, depois é o SEO, é o passar a palavra, é as redes sociais, é tudo, não é? Sim. Por isso, vou respondendo se o SEO é mais importante que redes, etc. Depende. Claro que quando estamos a falar de uma empresa grande, eu diria que é tudo, não é? Que tu trabalhas um funil, a pessoa encontra-te online, depois vai ver as redes, não é? Nós vivemos num ecossistema e este ecossistema digital, nós passamos por várias fases. É raro, vamos pensar, olha, vou comprar, tu que provavelmente compras mais cosmética que eu, quando vais comprar... determinado produto cosmético, queres comprar um Yellow B5 da La Roche-Posay, etc. Tu vais logo comprar à primeira loja que te aparece mais barato? Provavelmente não. Tu vais provavelmente ver as reviews da loja, se ela entrega rápido, se tens confiança, pronto. O preço, tudo. O tempo de entrega que é super, super importante. Ou seja, tu passas por várias fases, até vais ver as redes, vais sentir se aquela loja te dá confiança ou não é? E isso eu diria que é como é transversal a qualquer negócio, com o nosso assim, com neste caso a loja da La Roche-Posay também o é. Pronto, e isso para te dizer que SEO é importante, as redes é importante. Cada macaco no seu galho. Exatamente, é um ecossistema e um ecossistema obriga-te a cuidares um bocadinho de todo o lado para exatamente, que tudo, no fundo, funcione. Exatamente. Okay. Se tu pudesses aconselhar uma ferramenta de SEO para análise e melhorias constantes, que ferramentas é que aconselharias? Existem várias. Nós trabalhamos com muitas e gostamos mais de umas coisas numas, menos noutras. Pronto. Eu diria que há uma que é gratuita, que se pode trabalhar logo para medir volumes, etc. O Uber Suggest está ao acesso de qualquer um e acho que é fácil de analisar. Depois há o PageSpeed da Google, também ajuda para percebermos a velocidade, etc.
aí já é preciso depois um conhecimento técnico e também um distanciamento de saber o que é importante e o que é que não é, porque às vezes tem-se relatórios que se assustam, e GT Metrics também podem dar esses relatórios. Depois há o SEMrush, o HREFs, esses para quem já trabalha a um nível mais profundo, são obrigatórios, não dá para fugir depois. Existem vários, mas eu diria que estes por si só já ajudam. Ok. O que é que tu dirias, ou que informação é que achas que é importante se... Ok, eu quero analisar o meu site a nível de SEO. Eu quero perceber se de facto isto é importante para o meu negócio e se me vai ajudar a crescer. Como é que eu devo chegar à beira de uma agência, ou como é que eu devo escolher a agência para o efeito? Isso é uma pergunta... Estás-me a encostar à parede. Eu gosto destas. É assim, como é que tu vais escolher uma agência? Pelo menos se ela tem resultados ou não. Não é? Isto contra nós falamos, é imenso tempo nós andávamos a dizer que tínhamos muito conhecimento em SEO e etc, e diziam, mas não aparecem lá nenhum, vocês não aparecem lá nenhum, não é? E pronto, aí foi aí quando nós mudamos. E depois toda a gente vem com aquele velho provérbio português, não é? Casa de Ferreiro, espeto de pau, e isso desculpa tudo e está tudo bem. E nós como sentimos isso, que isso não fazia sentido, pronto, dissemos, não, vamos trabalhar SEO e vamos provar que conseguimos estar em primeiro, segundo lugar nas pesquisas relevantes para o nosso negócio. E assim o estamos, não é? Há muito tempo já, eu não sei, mas eu diria há 4 anos que andamos por aí. Isso mostra logo um conhecimento de causa, ou pelo menos certo. Alguma autoridade prova, no exato, tema. Uma prova. É prova dada. Depois, eu acho que é muito difícil dizer como é que tu vais escolher uma agência e esquecendo que nós somos uma agência que trabalhamos SEO. Eu diria que é difícil porque como não há tanto conhecimento profundo em SEO, porque não há, existem inúmeras pessoas a dizer que o trabalham, que são profissionalíssimas em SEO, mas conhecimento profundo há pouco. Principalmente aqui em Portugal, estou a falar do nosso caso, em Portugal, há muito pouco. O que é que queres dizer com esse conhecimento profundo? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que realmente trabalhar em SEO para ter resultados. Não é para obedecer a métricas só, porque eu posso passar o meu site em qualquer ferramenta, como disse há pouco, ele dá-me um relatório, mas nem tudo, como eu estava a dizer há pouco, nem tudo é tão taxativo, ou seja, eu não posso olhar para o relatório e dizer eu tenho que fazer tudo, não, porque às vezes vais estar a sacrificar, para teres um score positivo em determinada ferramenta, vais estar a sacrificar a base de SEO, a estrutura de SEO, que é tão importante para o teu negócio, e este conhecimento tu vais adquirindo ao longo do tempo, com muita tentativa e erro, como é óbvio. Se fizemos asneiras, nós já fizemos muitas, não é? Nós já erramos muito para saber o que sabemos hoje, como é óbvio, mas acredito que esse conhecimento vem muito da experiência e muito da tentativa e erro, e depois... A base do marketing digital, não é? Exato, é a base da vida, no fundo, a base da vida, também. Não é? Mas eu acho que vem muito daí, não é... É muito difícil, e isto eu falo porque realmente estamos na área, e estou na área, e já passei, antes de abrirmos a WeBoost, passei por outros caminhos e trabalhei em diferentes empresas e SEO para diferentes empresas e diferentes marcas, e é complicado, não é? Ou seja, eu tive que realmente estudar muito, fazer muito para saber o caminho, e isso é que nos dá a bagagem que temos hoje. A mim e também aos elementos da equipa. Vou ter com uma agência para pedir uma consultoria. Não tenho conhecimento nenhum. O que é que... É difícil, então. O que é que me... Aí vais acreditar em qualquer um. Algum chavão que me possam dizer que eu aqui consigo ajudar as pessoas a dizer, não sigam por aí. Algum chavão que muitas pessoas costumam utilizar? Eu diria que há logo uma coisa aqui. SEO é uma vez, faz otimização e já está. Fugir. SEO dá tanto trabalho, SEO dá mesmo trabalho, é preciso análise recorrente, então depois
crescer o negócio para diferentes pesquisas e mantê-lo lá constantemente, não é de one time e faço uma otimização e tens um score bonito nessas ferramentas e está feito de todo. Isso é logo fazer um X e não acredito. Eu pelo menos, sim, isto depois eu digo estas coisas e fico sujeito, mas eu pelo menos não acreditaria de todo. Eu fugiria dessas empresas. Agora, depois há muitas red flags que tu podes identificar, mas eu diria que não me quero também estar a expor, não é? Nessas red flags. Eu adorei a que tu deste, acho que é mais do que suficiente. Acho que essa é suficiente, essa é a base, pronto. E depois, quando tu não sabes nada e queres SEO, eu diria para começares a pesquisar pelo menos as keywords que são importantes para o teu negócio, ver os volumes, usar o Basurgest gratuito, vês o volume de pesquisa. E começamos por aí, perceber, isto tem volume de pesquisa, isto é muito importante para o meu negócio e eu não estou, então eu tenho que estar, eu tenho a base bem feita? Eu ouvi uns fulanos a falar que a base era super importante. O que é isto, a base? Exato. Tenho a estrutura, o UX, o website está limpinho, está arranjadinho, digamos. Sim. Tenho conteúdo e não apareço. Então se calhar eu vou precisar de ajuda. E aí sim, contactar várias empresas e eu acredito que as empresas depois tentam explicar o que realmente são bons e podem fazer a diferença e pronto, e trabalharem nisso. Será que tens algum exemplo, ao longo deste tempo que foste trabalhando SEO, tens algum exemplo, ou exemplos até, que tu queiras partilhar em tom de, isto resulta, isto traz resultados, para além do Ricardo, que é um excelente exemplo, mas que tu fizeste ao fim de semana porque é teu amigo. Exato. Temos muitos exemplos, felizmente. Nós trabalhamos vários negócios, aliás, temos negócios que são completamente suportados em SEO, o que é ótimo, aliás. Temos negócios que se não fossem o SEO, se não fosse o SEO, não seriam sustentáveis. Ponto. Eu posso dar alguns exemplos. Dou um exemplo que gosto muito, tenho um carinho muito grande pelo Bairro da Saúde, pelo Dr. Luís e a Maria Luísa, um carinho enorme, porque foi um dos nossos primeiros clientes, nós ainda estávamos a começar, já é um cliente há tanto tempo nosso, ainda é um orgulho enorme, e eu lembro-me no início de nós investimos muito em Google Ads, porque o Bairro da Saúde é de cosmética, é um mercado altamente competitivo, e eu dizer-lhes, nós para conseguirmos escalar o negócio e nós conseguirmos ser rentáveis no online, nós temos de trabalhar SEO. E eu lembro perfeitamente na altura a Maria Luísa e o João Goma a dizerem que já nos falaram de SEO mundos e fundos, mas nada acontece, e eu dizer não, mas nós vamos fazer acontecer, isso é certo, e é certo. Eles têm inúmeras pesquisas estão de vários produtos, cheios de concorrência, produtos, etc. Em primeiro lugar, top 5, top 3, primeiro para bastantes. Isto foi com muito trabalho, com muita estratégia, porque SEO é estratégia, é identificar realmente o que é relevante para o utilizador e conseguires trabalhar bem nessa relevância, e pronto, e trouxe os resultados que trouxe, mas trabalhamos com LX também, já fizemos post virtual, ou seja, já fizemos coisas com muita dimensão, e que trazem realmente muitos resultados para os nossos clientes, que são, eu diria que em alguns dos nossos clientes é a base do sucesso digital. E não preciso falar só de lojas online, porque pensar SEO só em lojas online, não, SEO é para qualquer serviço. Claro, o serviço é super importante, super importante. Acho que deixamos aqui uma mensagem de esperança a todas as pessoas que querem competir com os seus concorrentes a nível SEO. Esperança, mas de cuidado, porque ainda vem agora o snapshot do Google, da inteligência artificial, ou seja, as coisas estão a mudar bastante com o SGI. O que é que tu nos podes dizer sobre isso? Que eu sei que já andaste a explorar aí esse tema do SGI. Nós já andamos a explorar bastante, que é diferente, nós já estamos a fazer muitas coisas. Eu acho que o SGI, o Search Generative Experience, vai ser um grande desafio, um grande desafio, porque já não vai ser, ou seja, o SEO vai continuar a existir, mas a SERP
vamos ter outra concorrência, já não vai ser só os ads, e ainda vamos ter ali o snapshot da Google para determinados resultados. E isto vai obrigar porque há uns meses, diria eu, numa reunião com um cliente nosso, ele dizer, eu faço conteúdo facilmente, meto no ChatGPT, bombo isto. Pois, mas a inteligência do Google, a inteligência artificial do Google vai detectar esse conteúdo gerado por inteligência artificial e vai arrumar com esses sites todos. Isso, quem está nisso vai desaparecer. Agora, eu diria que vai cada vez mais conhecimento, provares que tens conhecimento de causa na área, na tua página, trabalhares muito bem essa autoridade, trabalhares, se conseguires ter muitas citações que comprovem que tu és bom em A, B, C, ou seja, trazeres relevância de fora para dentro, não é? No fundo. Aqui vai ter, volta a crescer o impacto dos backlinks, por exemplo? Não volta a crescer, eu acho que vai continuar a ser o que é, e vai ajudar ao Google a mapear, não é, a tua página. Agora, tu teres pessoas, sites, citações de pessoas em determinados sites que falam de determinada área do teu negócio, isso vai-te trazer relevância, não tenho dúvidas nenhumas. Reviews vão ganhar uma importância gigantesca, acredito eu, e nos testes que temos vindo a fazer vão ganhar, e agora vai entrar mais um desafio, que é depois a parte de linkagem interna, que era um dos pontos também numa análise, quando estavas a falar, eu não falei. A linkagem interna é muito importante enquanto estamos a analisar algo mais ao detalhe, e a linkagem interna eu acredito que ainda vai ser mais importante, porque vai ajudar o Google a entender o caminho de conteúdo ao longo do teu website, e isso vai ser importante. Depois, diria que trabalhar também o local SEO pode trazer alguma relevância para determinados negócios. Por exemplo, em lojas online, provavelmente o local SEO poderá não ser tão importante. Se a loja não tiver grandes locais físicos. Não tem loja física, exato. Mas se tiver, super importante. E o SGI, no fundo, como o nome diz, vai ser uma pesquisa generativa ao longo do tempo e vai ser uma experiência. O Google volta cada vez mais a colocar a experiência como o centro da discussão, não é? No fundo, a experiência para o Google é mais importante, e nós temos que pensar como é que nós podemos acrescentar essa experiência. Os vídeos vão ganhar uma importância que já o têm, mas eu acredito que nunca se imaginou. O produzir vídeo de qualidade vai ser extremamente importante. Por isso eu acho que podemos depois fazer um episódio só falar da SGI e toda esta parte da inteligência artificial, o impacto no Google. Sim, sem dúvida cabe muito para nós falarmos sobre esse assunto. É um episódio. E das coisas, olha, daquilo que eu mais gosto, e tenho mesmo que dizer isto e vamos encerrar com isto, é incrível como sempre que há uma novidade, o brilho com que tu falas nisso, tipo, o brilho nos olhos que tens sempre que falas de alguma novidade é brutal. Se não fosse assim seria mau. É top. Seria mau, porque efetivamente nós na nossa área temos que aceitar isso é uma realidade. Nós temos que estudar constantemente, não podemos parar, e tu sabes o que é que eu penso sobre isso, sabes? Sim. Sabes as horas que queimo a estudar algo novo, e quando sai uma novidade, na verdade, só assim é que tu consegues manter competitivo também nesta área. Não vale a pena nós... Houve uma frase que eu ouvi, um short que eu ouvi, já nem sei quem foi, que dizia: quando tu estás atrás é fácil seguir o líder, o que está à frente, tu sabes que queres ir para ali. Quando estás à frente é que é difícil. Quando estás à frente, estás numa escuridão plena e o que é que vem a seguir? Onde é que vou pisar? O que é que vem a seguir, não é? E eu quero muito que nós sejamos essa agência, que é, nós queremos estar à frente e trabalhar sobre a escuridão de o que ainda ninguém sabe, nós temos que investigar, e isso é altamente desafiante para todos nós estamos na agência, e isso tem que ser um mindset nosso. Eu acho que é um mindset nosso. Sim, exato. Perfeito, terminamos assim? Exatamente, acho que chega. É isso, vemo-nos no próximo episódio. Tchau.